Ótimo. Oi, Janaína, tudo bem? Hum.
Pessoal, por favor, eu não consigo ver a imagem de vocês, né? Gostaria que vocês dessem um alôzinho, identificando quem que está aí, ok? Para que eu possa pelo menos começar a aula, tá? Ok, podemos então começar, pessoal? Eu estou encontrando um pouco de dificuldade porque eu não consigo ver a imagem suas. Vocês estão vendo a imagem, pelo menos minha, pequena aqui do lado, né? Ok, estão me vendo, gente? Bom, eu vou começar a apresentação minha, né? Que é a parte de Química e Ciências dos Materiais, né? Nós vamos falar hoje, né, sobre moléculas e íons. É a unidade 1, né, do capítulo... Unidade 1, mas... Unidade 1, o capítulo 3, né? Que nós vamos definir para vocês o que é mol, né? Nós vamos ver a questão de mol, né? Para quem não sabe, mol, né, é uma quantidade de matéria, uma quantidade de medida, né, utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica dos átomos e moléculas, né? Essa foi sugerido por Amadeu Avogadro, né, em 1811, que sugerido e deu certo seus experimentos com gases, né? Que a mesma quantidade de matéria em diferentes matérias diferentes, quantidade de gases diferentes, né, apresentaria a mesma quantidade de moléculas. E aí isso ficou conhecido como a constante de Avogadro, né? E nós temos também, gente, a questão da definição de mol, né? Para nós na química é muito importante o mol, porque é a quantidade de matéria de um sistema, né, que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos 0,12 gramas de carbono. Toda a parte de cálculo de química está baseada no mol. E se descobriu-se, né, que o mol, a constante, né, de Avogadro, em 0,12 kg de carbono 12, ele tem um valor numérico de 6,221 vezes 10 23, né? Então, assim, quando você se refere à palavra mol, você acaba referindo-se, né, a um mol de entidades, que é 6,02 vezes 10 entidades. Então você tem aí um mol de moléculas, que é 6,02 vezes 10 23 moléculas, né? Um mol de íons, você tem esse pacote, entre aspas, de 602 sextilhões, né, de íons. Então, todas as vezes que nós falamos mol, nós nos referimos a esse número que foi determinado experimentalmente. Ok? Então, a questão do mol, né? O que nós podemos fazer com a questão do mol?
O mol ele serve para indicar a massa molar, né? Que é a massa de uma substância que vai conter 602 sextilhões, ou 6,02 vezes 10 23 entidades, né? Que vai representar essa fórmula. Então, quando eu falar assim, 1 mol, eu sempre estou me referindo à questão de gramas por mol, que é a unidade da massa molar, né? E ela também indica para nós o número de átomos, significa a quantidade de matéria, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A quantidade de matéria nos cálculos, né? E a quantidade de matéria, nós fazemos a razão, que é a massa sobre a massa molar do material, da substância, certo? Então, sempre quando eu falar em questão de mol, né, sempre vai estar o número 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ok? E depois nós iremos também, né, falar da composição centesimal, né, da centesimal ou porcentagem massa, tá? Na verdade, ele vai se referir às porcentagens em massa dos elementos formadores de uma substância. A massa de cada elemento químico existe em 100 partes, né? Geralmente nós falamos assim, né? O gás metano, por exemplo, né? Ele tem a composição centesimal de 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Então, em 100 gramas de gás metano, nós teríamos 75 gramas de carbono e 25 gramas do hidrogênio, correto? Aí, tudo bem até aí, gente? Algum problema? A pessoalzinho está entrando aí, valeu, né? Ótimo, tudo bem. Estão escutando certinho minha voz porque eu não consigo ver as suas imagens, tá? Aqui está contando que tem 9 pessoas, mas eu não sei quem, não consigo ver. Tá tranquilo até aí, pessoal? Qualquer coisa é só entrar aqui, né? E ver o que podemos fazer, né? Temos aqui tudo bem até agora, então por favor, que eu não consigo ver vocês, né, por causa desse tipo de live. Tá caindo um pouco a internet, tudo bem, mas isso daqui infelizmente é uma coisa que tá qualquer coisa é só entrar aqui, né, e ver o que podemos fazer, né? Temos aqui tudo bem até agora, então por favor, que eu não consigo ver vocês, né, por causa desse tipo de live. Tá caindo um pouco a internet, tudo bem, mas isso daqui infelizmente é uma coisa que tá qualquer coisa é só entrar aqui, né? Certo? Ok? Então por favor, que eu não consigo ver você. Aparentemente eu estou tendo retorno aqui da minha própria fala, pessoal. Tudo bem, mas isso daqui infelizmente... Tá? Feito. Então agora, pessoal, nós vamos passar para exercícios. Eu mandei uma lista de exercícios para vocês, e nesta lista de exercício, na verdade, ela vai acabar. Faço um exercício e vocês fazem os demais. Isto faz com que nós consigamos, sim, você tem o primeiro exemplo, você faz o segundo também, tá? Então você vai pegar o primeiro, vai fazer o segundo sucessivamente. Então se eu fiz o exercício 1, você fará o 2. Se eu fiz o 2, você fará o 3. Tudo bem? Certo? Até agora, algum problema? Certo, então vamos dar sequência aqui, né? Alguns estão falando para que são online. Tá joia? Bom,
eu continuo perguntando se o som está bom para vocês aí, né? Então, pessoal, nós vamos partir agora para, né, ao primeiro exercício que tem da lista para vocês, tá? E vocês também receberam em PDF, tanto na plataforma AVA, como também receberam na questão na plataforma AVA e também no e-mail para vocês que tem esse exercício para vocês, ok? Tá. Bom, então o primeiro exercício que nós temos aqui para vocês darem uma olhadinha, né, é para calcular a massa molar do gás eteno, né? E no item B, o fosfato de cálcio, que é um sal. As massas atômicas, eu passo ela para vocês, correto? Eu tenho que passar esse valor porque já é determinado experimentalmente. Aonde o carbono vale 12 unidades, o hidrogênio vale 1, o oxigênio 16, o fósforo 31, o carbono 40. Aí eu escrevi a resolução desse exercício, né? Então, a massa molar seria o que para nós? Seria o que nós notamos, que no C2H4 há 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênios, correto? Olhem o carbono e o hidrogênio. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Ok? Se vocês estão vendo essa imagem aí, tá ótimo. Voltando aqui, né? Então, o que nós fazemos? Como a molécula do gás metano é constituída por 2 átomos de carbono, nós pegamos o 2, né, carbonos, multiplicamos pela massa atômica já previamente determinada, certo? Que está na tabela periódica. Então, 2 vezes 12, temos 24. E 4 átomos de hidrogênio, né? Que vai ser 4, que multiplica 1 dá 4. Soma-se essas duas, né? Essas duas numerações, que vai dar 28. Então, a massa molar, né? Que vai ser a soma dos elementos que constituem a molécula, vai ser 28 gramas por mol, tá? Não pode, gente, de hipótese nenhuma, esquecer a questão da unidade, tá? Ou você põe gramas barra mol, ou gramas que multiplica mol a menos 1, certo? Esse cálculo é o mais simples que nós temos para fazer. No item B, né, espero que vocês estejam acompanhando, aí no item B, né, no segundo exercício, que é o próximo slide, eu coloquei para vocês o fosfato de cálcio, né? O fosfato de cálcio realmente é um sal, tá? Só que aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ele é formado por 3 átomos de carbono, se vocês notarem. Aí nós temos o fosfato, só que o fosfato, o íon fosfato é 2 vezes. Então você pega esse 2 e multiplica um átomo de fósforo. Então você tem 2 átomos de fósforo. E multiplica o 2 pelo oxigênio. Então você tem 8 átomos de oxigênios, né? Acertando isso, então você tem 3 cálcios, 2 fósforos e 8 átomos de oxigênios. Fazemos a conta. Nós pegamos 3 átomos de cálcio, que vai multiplicar pela sua massa molar, a massa atômica, que é 40, vai nos dar 120. 2 fósforos, que multiplica 31, que é a sua massa atômica, vai dar 62. E 8 átomos de oxigênios, que vai dar 16, que dá 128. A soma total é 310. Então a massa molar, né, da fórmula unitária do fosfato de cálcio é 310 gramas por mol. Notem, só que não se esqueçam que o índice 2, ele está multiplicando matematicamente o fósforo e o oxigênio. Ok? Pessoal, até agora, algum problema? Alguma dúvida? Né? Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui para mim, por favor, que eu já procuro responder para vocês. Tá joia?
Agora, eu vou passar para vocês um segundo exercício, né? Esse primeiro, então, vocês têm o item A e B, depois vocês respondem o C e D para mim, tá? Eu mandei em PDF porque é mais simples para nós conseguirmos acertar eles. Agora, nós vamos fazer, né? Vou comentar para vocês o exercício 2, né? O exercício 2, ele acaba dizendo aqui, ó, que uma amostra de nitrogênio gasoso contém 4,63 vezes 1022 átomos de nitrogênio. Quantos mols de átomos de nitrogênio apresenta? Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que lembrar que um mol é 6,02 vezes 10 a 23, certo? Então, se você tem 1 mol de átomos de nitrogênio, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Se eu possuo, né, nessa condição, nessa amostra, eu tenho 4,63 vezes 10 a 22 átomos de nitrogênio, então eu vou fazer em regra de 3, né? Fazemos o famosinho X. Então, onde N vai multiplicar 6,02 vezes 10 a 23 e 1 vai multiplicar 4,63 vezes 10 a 22. Como átomos de nitrogênio estão do mesmo lado, nós cancelamos eles. Então, nós vamos ter, matematicamente, quantidade de matéria, que é o número de mols, né? 4,63 vezes 10 a 22, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Claro que isso daí, tá? Eu gostaria de ensinar vocês na calculadora, mas como nós não temos, por enquanto, aula presencial, espero que vocês arrumem e tentem fazer na calculadora, que vai dar 0,0769 mols de ácido nitrogênio, correto? Tá? Gente, referente a esse exercício, há alguma dúvida aí em questão a esse exercício? Tá? Lógico que eu falei para vocês pegar uma calculadora científica, mas infelizmente nós não tem como passar para vocês, só se fizer uma filmagem com a calculadora científica, correto? Tudo bem? Gente, que se tiver alguma dúvida, vai perguntando, vai, né? Tá bom? Eu vou mudar de slide agora, né? Como eu também estou me atrapalhando um pouco com o programa, tá? Não tá simples para mim também não, tá bom? Deixa eu mudar de slide agora, vamos para o terceiro exercício, né? Que nós temos aqui que passar para vocês, tá? Estamos aqui no segundo, terceiro, aqui, tá? Esse daqui já é bem mais pesado, já é bem mais denso esse exercício, né? Também vamos resolver por regra de 3, e aí eu coloquei para vocês, né? Eita, não trocou ainda o slide aqui, ó. Só um minutinho, só que... Isso, agora trocou o slide, né? A minha live está um pouco... Minha internet não está boa, infelizmente. Tenham paciência com isso, tá? Ok? Então, pessoal, esse quarto exercício ele já é um pouco mais elaborado, um pouco mais longo, né? Também devemos trabalhar com a regra de 3. Ele fala assim, uma pequena xícara de café contém 3,14 mols de água. Qual o número de átomos de hidrogênio e oxigênio presentes? Quer dizer, eu quero saber quanto há, né? Quantos átomos há, qual o número de átomos que há em 3,14 mols de água, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, que a água ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então nós temos lá 1 mol, acompanhe por favor, 1 mol de água tem 2 mols de átomos de hidrogênio, certo? E 1 mol de átomos de oxigênio. Como eu
tenho 3,14 mols de água, eu vou colocar X mols de átomos de hidrogênios e Y mols de átomo de oxigênio. Notem, regra de 3 novamente. Então, primeiro, nós vamos determinar o valor de X, tá? E o valor de X vai ser, é referente ao mol de átomos de hidrogênios. Então, nós temos 1 mol de átomo de hidrogênio, corresponde a 2 mols de átomos de hidrogênios. 3,14 mols, né, de água vai corresponder a X mols de hidrogênios. Bom, faz por regra de 3. Vai ser X é igual, né, mol de átomos de hidrogênios, cancela-se com mols de átomos de hidrogênios e vai somar mols de água. Perdão, mol de água cancela com mol de água. Falei bobagem, tá? Então, nós vamos fazer multiplicação em regra de 3, que vai ser 2 que multiplica 3,14 mols de água, e X, que é 1 mol, certo? Então, 1 vezes X, então X é igual a quanto? Né? 3,14 que multiplica 2. Nesta amostra, eu tenho 6,28 átomos de hidrogênios. Achei o átomo de hidrogênio. Agora, preciso determinar o valor, ou quantidade de mols de átomos de oxigênios, que nós vamos determinar o Y. Então, mesma regra lá. Pega-se a base lá em cima, 1 mol de água está para 1 mol de átomos de oxigênios. Como 3,14 mols de água está para Y mols de átomos de oxigênio. Novamente fazemos a regra de 3, vai ser 1 que multiplica Y, que é 1, correto, e 3,14 que multiplica 1 mol, vai ser 3,14. Então nós temos 3,14 mols de átomos de oxigênio. Isso daí foi determinado o número de átomos que constituem a molécula de água, tá? O mol de átomos. Agora nós vamos achar, né, para vocês. Nós vamos achar para vocês, determinar para vocês, através da regra de 3, o número de átomos de hidrogênio. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, que 1 mol de átomos de hidrogênio, lembre-se lá atrás que nós fizemos com a constante de Avogadro. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 23. Então, se eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, vai ser corresponde a 6,02 vezes 10 23 átomos de hidrogênio. Vejam, eu determinei o valor de X, que é o mol de átomos de água, de hidrogênio, que é 6,28. Então, multiplico por regra de 3 também e vou determinar o número de átomos de hidrogênio. Vai ser 6,28, que multiplica 6,02 vezes 10 23. Fazendo essa conta, né, como eu não consigo passar com a calculadora para vocês, vai dar 3,78 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Então, a primeira pergunta que foi feita era referencial, qual o número de átomos de hidrogênio? Então, em uma amostra que contém 3,14 mols de água, essa amostra possui 3,78 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Agora nós vamos achar o quê? Resolver para o oxigênio também, da mesma forma, com regra de 3. Só que se atente, 1 mol de átomos de oxigênio vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Correto? Então, nós temos 3,14 mols de átomos de hidrogênio, que vai corresponder aqui ao número de átomos de oxigênio. Mesma coisa. Vai fazer por regra de 3, tá? Nós temos 3,14 que irá multiplicar 6,02 vezes 10 23. O número de átomos de oxigênio é 1,89 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Então, para resumir tudo que eu falei aqui, que eu fiz passo a passo para vocês, que está aqui na live, é para vocês fazerem o exercício 5, seguindo esta metodologia da forma que está feita aí, né? Logicamente que eu coloquei dessa forma que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então,
O quinto exercício e os próximos serão vocês que vão fazer, né? Então eu resolvo um e coloquei lá para vocês, resolver, tá bom? Lógico que cada exercício que for diferente, você vai acompanhando, eu vou fazendo, correto? Tudo bem, pessoal? Até aí, algum problema? Tá? Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Porque infelizmente, gente, eu não consigo escutar suas vozes, nada. E nem consigo ver vocês. Vocês têm que ser digitado para mim. Tá? Bom, nesse exercício, embora seja um pouco mais longo por regra de 3, nós poderíamos ser feitos por fórmulas. Mas eu acho que regra de 3 é muito mais viável, né? A regra de 3 é mais viável para vocês. Tá joia? Ok? Algum problema no exercício? É só dar uma comentada se está com problema ou não. Gente, está caindo um pouco minha internet, tá? Que infelizmente o provedor meu hoje, já reclamei várias vezes e ele disse que não está lá grande coisa, né? Ok, gente? Tudo bem isso aqui? Podemos prosseguir para o próximo exercício, né? Aguardar um minuto. Aí, já trocou a tela. Deixa eu ver se trocou outra tela também, né? Isso. Aí, não trocou a tela aqui ainda. Só um minutinho só que ela vai trocar a tela para nós. Aí, acabou de trocar a tela, né? Porque ele tem que sincronizar aqui. Tudo bem? Ok? Algum problema? Tá tudo bom? Esse quinto exercício, gente, você pode ver que nós estamos falando muito de quantidade de matéria, né? Nós iremos agora falar sobre o quinto exercício, tá? É a mesma coisa, vai ser resolvido por regra de 3, tá? Ele fala assim, ó, qual é a massa, né, eu vou perguntar qual a massa de 0,674 mols da molécula de pentóxido de fósforo, que é o P4, né, hexaóxido de tetrafósforo, P4O6. Olha só, sempre passo os dados das massas atômicas, vocês não precisam memorizar isso, tá? Eu sempre passo esses dados porque é necessário que coloque-se, né? Não é necessário que vocês memorizem. Então, ó, ele pediu para determinar a massa molar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de fazer o exercício, sempre temos que fazer a massa molar. Se nós nos basearmos no primeiro exercício, nós vamos ter 4 átomos de fósforo, correto? Temos 4 átomos de fósforo e, em contrapartida, 4 átomos de fósforo e 6 átomos de oxigênio. Gente, só um minutinho só, por favor, que aqui. Pronto, caiu aqui minha... Ótimo, olha só. Então nós temos 4 que multiplica 31, que vai dar 124. 6 que multiplica 16, que é a massa atômica do oxigênio, que vai me dar 96. Somando-se tudo, 96 mais 124, vai me dar 220 gramas por mol. Foi esse resultado que eu coloquei aí, né? Por que eu coloquei direto? Porque vocês, como vão fazer no primeiro exercício, e quando vocês forem treinar, vocês façam a massa molar. Aí, por regra de 3, o que significa 220 gramas por mol? Vamos fazer por regra de 3. Que 220 gramas de P4O6 equivale a 1 mol de moléculas de P4O6, certo?
Então, como eu quero saber a massa, então M, que é a massa que vai ser colocada embaixo do 220, e 0,674 mol de moléculas de P4O6. Fazemos por regra de 3, né? Quando nós fazemos por regra de 3, então vai ficar 1 vezes M é M, e nós vamos ter 220 que multiplica 0,674, tá? Esta conta vai me dar 148,28 gramas de P4O6, ou seja, né, 0,674 mol de moléculas de hexaóxido de tetrafósforo vai fornecer a massa de 148,28 gramas. Ok? Gente, só uma perguntinha só para vocês. Ok? O meu provedor também, pessoal, ele está dando probleminha aqui também, certo? Infelizmente, né, é uma coisa externa, porque hoje eu liguei lá reclamando e eles dizem que vão tentar resolver isso no máximo até amanhã, né? Aguardamos, porque tá complicado, né? Cai, volta, né? Muito difícil isso daí que está acontecendo para nós. Tá? Mas qualquer dúvida, né? Depois a gente volta. Voltou.
Ok. Legal. Bom, agora que estabeleceu a internet de novo, vamos dar sequência, né? Espera um pouquinho que ela está instável. Aí, voltou. Ainda bem, né? Todos estão vendo. Bom, agora que ela fez o favor de voltar e está meio instável, né? Vamos continuar aqui. O sétimo exercício aqui para nós, né? Logicamente que agora nós vamos falar do que? Quantos átomos, né, estão presentes em um pedaço de ferro que tem uma massa de 65 gramas? Pessoal, o que tem que primeiro entender, né? Que quando você está falando de uma substância simples como o átomo de ferro, a massa molar, né, a massa atômica é a massa molar, tá? Então a massa molar do ferro é idêntica à massa atômica, que vale 55,8 gramas por mol, correto? Também tem que lembrar, né, que um mol ele vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Lembra o que eu falei? Se um mol de átomos equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho um mol de moléculas, isso equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Correto? Então, nós vamos, mesma coisa, fazer por regra de 3. Então você coloca assim, ó, 58 gramas por mol. O que isso vai indicar para nós? Que em 55,8 gramas de ferro contém 1 mol de átomos de ferro, correto? Que vai conter, na verdade, 1 mol contém o quê? No lugar do mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, em 55,8 gramas de ferro, né, há quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu tenho 65 gramas, logicamente que eu vou determinar o número de átomos de ferro, tá? Então, o número de átomos de ferro vai ser o quê? Novamente, nós vamos multiplicar em x, né? Vai ser 55,8 que multiplica n, que é o número de átomos de ferros, é igual a 65 que multiplica 6,02 vezes 10 a 23. Correto? Como o 55 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Como ele vai passar dividindo, aí nós temos 65 que vai multiplicar 6,02 vezes 10 a 23. Aqui eu fiz de forma direta, né? Claro que vocês vão fazer nas suas calculadoras. 2 vezes 10 expoente a 23 vai dar para nós 319 vezes 10 a 25. Dividido por 55,8, tem-se 7,01 vezes 10 a 23 átomos de ferro.
Conclui-se que, então, que 65 gramas de átomo de ferro contém 7,01 vezes 10 a 23 átomos de ferro, tá? Certo. Eu vou mudar agora de exercício para vocês, tá? Vou esperar sincronizar, que nas suas telas já vai aparecer o próximo exercício para vocês. Tá bem difícil, né? Deixa eu abrir um. Pronto, pessoal, eu vou dar sequência aqui no próximo exercício. Tá? Esse exercício aqui, nós vamos falar, na verdade, da composição centesimal que eu comentei com vocês, né? De uma substância, ou seja, porcentagem em massa que há em uma substância, né? E isso daí é muito importante, esse exercício, que você sabe a composição centesimal que nós falamos, quantos por cento há de cada elemento, e como nós colocamos em porcentagem, passamos para 100 gramas, nós temos em questão de gramas. Então, se você tem, por exemplo, que nem eu mencionei do metano, se você tem o metano, ele tem 75% de carbono, né, e 25% de hidrogênio, então, em massa, né, ele vai ter 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. O metano, quando eu falo para vocês, é a molécula de CH4, né? Então, ó, qual a massa... perdão, estou lendo errado aqui, ó. 3,60 gramas de um composto encerra 1,44 gramas de carbono, 0,24 gramas de hidrogênio e 1,92 gramas de oxigênio. Reparem que eu esqueci de pôr o gramas do 0,24 gramas de hidrogênio, olha só, né? Pois eu conserto isso. Qual é a composição centesimal? Ou seja, né, a nossa fórmula percentual desse composto. Então, gente, ó, primeira coisa, o composto, ele tem, se pesou ele tem 3,60 gramas. Há nesse composto carbono. Então, pessoal, caiu de novo Nossa. Tá caindo muito, não? Nossa senhora. Tá muito instável a internet, gente.
Bom, gente, eu acho que eu vou reiniciar o exercício, porque como caiu de novo, novamente, né, nós temos esse problema com os nossos servidores, né. Então, como eu estava comentando para vocês, né, que 3,60 gramas de composto a 1,44 gramas de carbono, 0,24 gramas de hidrogênio e 1,92 gramas de oxigênio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, determinar o quê? A porcentagem de cada elemento, do carbono, hidrogênio e oxigênio. Correto? Aí, o que nós fazemos? Tudo por regra de 3. Mas, se eu fizer a regra de 3, colocar assim, 3,60 gramas por cento, 3,60 gramas do composto, corresponde a 1,44 gramas de carbono. Se eu tiver 100 gramas de composto, porque esses 100 gramas é referente ao 100%. Então, nós temos qual a porcentagem, né, de carbono? Fazendo por regra de 3, nós fazemos 3,60 que multiplica a porcentagem é igual a 100 que multiplica 1,44. Então, vai ser 1,44 dividido por 3,60 multiplicado por 100. Isso daqui, pessoal, se vocês notarem essa questão que está escrito porcentagem, nós podemos criar uma fórmula geral, né, que diz que a porcentagem é a massa do elemento pela massa do composto dividido por, multiplicado por 100. Então, a porcentagem de carbono que eu tenho, né, nesse composto é 40%. Se forem 100 gramas, eu tenho 40 gramas do composto. Ok? Aí, como foi feito isso, a gente pode usar essa fórmula geral, mas eu vou continuar usando regra de 3, que fica mais simples para nós, né? Então, nós vamos determinar da mesma forma que fizemos no elemento químico carbono, vamos fazer da mesma forma o elemento químico hidrogênio, tá? Então, temos 3,60 gramas do composto, equivale a 0,24 gramas do gás de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio. 100 gramas de composto equivale a X, a porcentagem de hidrogênio. Notem que se você olhar na fórmula de cima, nós temos 0,24, que é a massa do composto, massa do elemento, perdão, dividido pela massa do composto multiplicado por 100. Notem que eu fiz por regra de 3 e caí na fórmula geral. Então, a porcentagem de hidrogênio é 6,66, mas eu aproximei para 6,67. Tá? Já explico por que eu coloquei 6,67. Porque, tá? Bom, e aqui, mesma condição, vamos determinar a quantidade, ou seja, determinar a porcentagem do elemento oxigênio, onde você tem 3,60 gramas do composto, está para 1,92 gramas de oxigênio. 100 gramas do composto para a porcentagem de oxigênio. Novamente, nós pegamos a massa do elemento, dividimos pela massa do composto e multiplicamos por 100, tá? Que dá, eita, tem um 6 a mais que é 55, esse 6 está exagerado aqui, 53,33%. Ok? Tá, tira esse 6 aí que foi sem querer que esse 6 foi a mais, 653%, isso não existe, tá? Isso daí foi um erro, né? Eu que acabei errando meio feio aí, tá? Se nós somarmos 40% mais 6,67, porque eu aproximei, como ele é maior que 5, nós podemos pôr, porque 6,6666, 6 é maior que 5, então você pode aproximar a próxima casa para 6, para 7. Então nós temos 6,67, tá? Mais os 53,33. Isso, a soma vai dar 100%. Então a composição centesimal ou a fórmula percentual
de cada elemento constituinte desse composto é 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Ok? Pessoal, infelizmente, bom, aqui por enquanto agora estabilizou um pouco a minha internet, só porque eu falei e caiu. É mole. Não, voltou, tá? Ela está cortando muito, né? Mas vamos até a gente conseguir acertar tudo, né? Tá bom? Tenha um pouco de paciência, porque é uma coisa que está um pouquinho fora do nosso alcance, essa questão de provedor, né? À tarde não era quem conseguisse acessar nenhuma internet. Tudo bem? Ok, pessoal. Algum problema de exercício? Alguma dúvida? Né? Claro que depois vocês podem pegar, né, e fazer assistir na página do Facebook também essas aulas. Tá bom? Embora eu saiba, né, é um pouco diferente, né, fazer aula sem ninguém, né, e ficou um pouco assim, né, para mim é uma novidade, né, nunca tinha feito live, né, e não sabia que era tão complicado assim, né, mas estamos tentando aí fazer da melhor forma possível. Ok? Pessoal, nós vamos passar para o próximo slide. Tudo bem? Eu espero que tenham entendido até agora o que eu falei, embora esteja cortando, esteja com bastante dificuldade, mas pelo menos o esqueleto geral da explicação, né, que a gente consiga, depois vocês consigam resolver os exercícios, tá bom? Deixa eu trocar o slide agora. Pronto, já trocou o slide. Deixa eu ver aqui para vocês. Aguardo um pouquinho que ele vai trocar o slide daqui alguns minutos, daqui um pouquinho. Maravilha, trocou o slide. Pessoal, tudo bem? Algum problema? Tá dando para acompanhar, né? Eu fico um pouco preocupado porque às vezes corta a minha explicação, a gente não sabe se cortou ou não a explicação, né? Mas depois vocês vão colocando aí se tiver algum problema, se tiver que voltar em algum exercício, é só comentar, tá? Porque nós temos a outra aula ainda, né? Nessa daqui nós estamos, acho que mais uns 20, 30 minutos, nós conseguimos terminar essa aula aqui. Aí iniciaremos a aula 4, que é o que seria o correto dessa semana, tá? Então, vamos lá pro exercício, né? Porque infelizmente essa parte é bastante exercício, nós não temos como ficar sem fazê-los, né? O ácido butírico, né? É um composto produzido quando a manteiga se deteriora, né? Tem fórmula C4H8O2. É butírico, gente, por isso que vem de butter, né? Manteiga.
Qual é a análise elementar? Quando falar análise elementar, é a composição centesimal, a porcentagem em massa. É a mesma coisa, diríamos aí, né? Do ácido butírico. Gente, agora ele nos forneceu o exercício anterior, ele deu a massa do composto e a massa de cada elemento que compunha o composto, certo? Cada elemento que forma o composto. E nós achamos a porcentagem em cima disso. Agora, este daqui simplesmente falou quem é a substância e não nos deu informação da massa. Então, para podermos resolver esse exercício, nós temos que primeiro achar a massa molar do ácido butírico. Conforme a gente fez lá, foi o exercício 1 que nós fizemos a massa molar. Notem que todos os exercícios eles acabam exigindo de forma discreta a massa molar, né? Então, como eles têm, todos têm que fazer a massa molar, então vamos lá. Então, notem que o ácido butírico é o C4H8O2. Nesta molécula há 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 2 oxigênios. Então, nós temos 4 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios, né? Nós temos, aqui eu já fui um pouco mais criterioso na questão do hidrogênio. Ó. Carbono vale 12 unidades, o hidrogênio, neste exercício, como eu fui mais criterioso, 1,01 U, porque os anteriores eu coloquei como U, um só, né? E o oxigênio, 2 vezes que multiplica 16, o oxigênio vale 16. Então a massa atômica do carbono é 12, hidrogênio 1,01 e o oxigênio 16, tá? Como esse não tem massa, nós vamos trabalhar com a massa molar e determinar, através da massa molar, a sua porcentagem em massa, ou seja, análise elementar dessa substância. Então nós temos 4 átomos de carbono, 4 vezes 12, 48. 8 que multiplica 1,01, temos 8,08. E 2 oxigênios, que é 2 vezes 16, dá 32. Então, a massa molar do ácido butírico é 88,08 gramas por mol. Tá? Vamos deixar claro que nesses exercícios eu estou usando a massa atômica do hidrogênio 1,01, tá? Então, ó, o que nós temos que entender aqui? Que uma molécula, um mol de moléculas de ácido butírico, ele possui o quê? Olha lá, 4 mols de átomos de carbono, 8 mols de átomos de hidrogênios e 2 mols de átomos de oxigênios. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei mols de átomos para vocês. Então, 1 mol de molécula, certo? De ácido butírico contém 4 mols de átomo de carbono,